Se você trabalha com a internet, se você cria conteúdo nas redes sociais, principalmente no Instagram, e vive se perguntando como planejar um conteúdo para o Instagram, para as redes sociais, fique até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Débora, para quem não me conhece. Já corre para se inscrever e deixar um like nesse vídeo que me ajuda muito. Hoje nós vamos conversar sobre o planejamento de conteúdo para o Instagram, para as redes sociais. Se você está começando, se você já cria conteúdo para a internet e não sabe como fazer um bom planejamento, um planejamento de conteúdo estratégico, então você vai gostar muito desse vídeo. Eu espero te ajudar a conseguir fazer esse planejamento. Na hora de criar um conteúdo online, um conteúdo estratégico, nós precisamos primeiro pensar em 5 situações, 5 momentos. O primeiro momento é pensar no objetivo. Por que você está criando conteúdo online? O que você está querendo criando esse conteúdo? Por que você vai fazer isso? O segundo ponto que a gente precisa pensar é na audiência, ou seja, para quem você está criando esse conteúdo, com quem você quer conversar. Porque existe uma diferença. Se o seu público vai ser crianças, por exemplo, a sua linguagem vai ser diferente do que se for para mulheres adultas. Então você tem que pensar na sua audiência, com quem você quer conversar a partir do seu conteúdo. O terceiro ponto que a gente precisa pensar é no conteúdo. O que você quer comunicar com esse conteúdo? Que mensagem você está querendo passar? O que você está querendo dizer com aquele conteúdo que você está criando? O quarto ponto são os canais. Em quais lugares você vai distribuir esse conteúdo? Quais redes sociais você vai utilizar? Vai ser no Instagram? Vai ser no YouTube? Vai ser no Pinterest? Ou vai ser em todas elas? Onde que você vai distribuir esse conteúdo? E o quinto ponto a ser pensado é o processo. Como que você vai fazer tudo isso? Como que esse conteúdo vai ser criado, como que ele vai ser publicado naquela rede social que você escolheu, como que vai ser a dinâmica, como que você vai planejar o conteúdo, como que você vai encaixar isso na sua rotina, com as suas demais tarefas que você precisa fazer ao longo do dia. Então, o quinto ponto é pensar em como que você vai fazer isso. E também como que você vai analisar os resultados de todo esse planejamento estratégico. E aí, pensando em todo esse planejamento, em como fazer um planejamento de conteúdo para o Instagram, nós precisamos de algumas etapas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um planejamento do planejamento, mais ou menos assim. A gente precisa esboçar o que a gente vai postar ao longo do mês, geralmente, ou ao longo da semana. Eu gosto muito de fazer o planejamento mensal. E aí eu separo um dia do mês e penso em todos os conteúdos que serão criados naquele mês. Ainda não é o momento de realmente escrever o conteúdo. Eu só penso nos temas, no que eu posso falar, o que eu posso abordar, o que a minha audiência está querendo saber. Então, eu já vou pensando nos conteúdos que eu vou fazer no momento da criação. Eu já vou ter o tema pensado, o tema escolhido. E aí, esse processo de escolha de tema não é aleatório, a gente tem que pensar de uma maneira estratégica, a gente tem que analisar o que o público está querendo aprender, a gente tem que analisar uma série de coisas. A segunda coisa que a gente precisa pensar é na frequência, na constância. Qual será a frequência de postagens? Será um post todos os dias, de segunda a sexta? Ou você vai postar 3 vezes na semana, 2, uma vez? Não adianta a gente começar super empolgado, achando que a gente vai fazer 5 posts por semana, porque ao longo do tempo a gente pode perceber que isso não se encaixa na nossa rotina e que o ideal é fazer 2 postagens por semana. Então, a princípio a gente precisa começar com pouco e aí vai se habituando, vai criando a rotina, criando o hábito de criar conteúdo para conseguir ir aumentando ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, eu faço 3 vídeos por semana no YouTube, mas já teve época que eu achava que eu ia dar conta de fazer 5 vídeos.
Então eu me matava de fazer 5 vídeos por semana. Às vezes alguns nem ficavam com uma qualidade tão boa, mas eu me virava para fazer 5, às vezes eu não conseguia fazer todos os 5. Então assim, a gente tem que ver o que realmente se encaixa na rotina, o que dá para fazer e o que fica saudável fazer. Porque criação de conteúdo, né, não é você ir lá e escrever um texto mais ou menos e achar que tá ótimo e pronto e postar de qualquer jeito só por postar. O conteúdo ele tem que ser pensado, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser feito pensando no público e não fazer uma postagem só por fazer. Então, segundo ponto é pensar na frequência de postagens, quantas vezes você vai fazer as suas publicações por semana, por mês. O terceiro ponto, e muito importante, é definir o seu público-alvo e a sua persona. Na hora de criar um conteúdo, a gente tem que pensar muito em quem que é o nosso público-alvo e na nossa persona. Não adianta você fazer uma postagem porque você achou legal, sem pensar que o seu público, por exemplo, é criança e você fez uma postagem com um conteúdo super técnico que a criança não vai entender nada. Então tem que ser, se seu público for mais juvenil, tem que ser com uma linguagem mais adequada, uma linguagem mais dinâmica. De repente você pode utilizar algumas gírias, você pode utilizar memes, algumas coisas que esse público vai se identificar e vai gostar. Por exemplo, a gente consegue perceber isso na comunicação da Nubank. Não sei se todo mundo conhece, mas é um banco digital que tem essa comunicação mais para o público jovem, para o público juvenil. Então eles utilizam muitas gírias, utilizam uma linguagem mais adequada para o público-alvo. Então por isso que a gente tem que definir o público-alvo e a persona muito bem definidos para fazer um conteúdo estratégico e que vai conversar com esse público, com essas pessoas. O próximo ponto importante também é você pesquisar assuntos que estão em alta. É muito importante a gente sempre, na hora de criar o planejamento de conteúdo, pensar em assuntos que estão em alta, que são tendências, que tem muitas buscas, para a gente mostrar para o nosso público que a gente está antenado naquele assunto, que a gente está por dentro de tudo que está acontecendo naquele nicho. Então, se por exemplo eu falo de marketing digital e vai acontecer um super evento de marketing, só um exemplo que eu pensei aqui agora. Vai ter um super evento envolvendo a Google e mais não sei quem, então já é um ótimo assunto que eu posso falar, que é uma super novidade que vai acontecer, que vai trazer revolução para a internet, etc. Então é um assunto que o meu público vai gostar muito de saber, vai interagir, vai achar super maneiro, assim, super legal. E vai comentar, vai curtir, vai ter a interação super positiva nesse conteúdo. Então a gente tem que pensar nisso. Uma outra questão importante na hora de planejar o conteúdo, fazer um planejamento estratégico, é ficar de olho nas datas importantes. Então, se por exemplo você trabalha no nicho de escola, você trabalha nesse nicho, então você tem que ficar atento a, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, esse tipo de datas, que são datas importantes para esse meio. Se eu trabalho com marketing, então eu tenho que pensar no dia da comunicação, no dia da internet, então tem que ficar atenta às datas importantes, não só essas datas que eu citei de exemplo, mas outras datas também. Outras datas importantes, eventos, festas, coisas que têm a ver com o nicho e que o público vai gostar de saber, de ficar por dentro dessas datas. Então é isso, gente. Essas são algumas coisas que a gente precisa ficar atento na hora de planejar o conteúdo, na hora de criar um conteúdo estratégico. É muito importante a gente ficar ligado nas coisas para a gente fazer tudo direitinho e conseguir alcançar os objetivos que a gente tem do crescimento, do perfil e conseguir ter relevância naquele assunto. Então é isso, deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal que me ajuda muito. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.